A mendiga negra, ignorada por dias, faz o milionário se arrepender de sua indiferença. As luzes da cidade brilhavam como estrelas artificiais, iluminando uma beleza corrosiva. Entre os arranha-céus reluzentes, onde o luxo estava à venda, a pobreza se arrastava, invisível para muitos. Lúcia, uma mulher em situação de rua, tinha diariamente seu lugar na esquina da avenida mais movimentada. Seus olhos de um mar profundo projetavam dignidade, o resquício de sua vida como artista consagrada. Mas ali, entre os indiferenças apressadas, ela era apenas uma sombra. Samuel, um milionário com um olhar fixo no horizonte de seu sucesso, atravessava a mesma rua, sem nem pensar duas vezes em Lúcia. A cada dia ele passava, ignorando suas súplicas, sua voz firme e meio rouca. "Ajude-me, só um pouco", era o que Lúcia dizia. Mas Samuel só podia ouvir o tilintar das moedas em sua própria riqueza. O calor da cidade parecia sufocá-lo de verdades que ele não queria encarar. O que Samuel não, mas algo a derrubara. Um segredo escondido embaixo de suas camadas de roupas rasgadas. Os dias se passaram. Samuel sentiu a pressão de um fechamento iminente em um grande negócio. Seu coração ainda batia descompassado sob a pressão. Mas, em uma manhã nublada, a duras penas, decidiu comprar um café na esquina. Coincidentemente, foi ali que Lúcia estava, com seu olhar sincero e vulnerável. Ele pediu um sorrisinho, ela esboçou um. Mas antes que pudessem trocar palavras, uma briga explodiu nas proximidades, despertando uma onda de tumulto. Samuel se afastou, seu peito apertado, enquanto Lúcia olhava na direção da confusão. Um ar de tristeza pairava sobre ela. À noite, um acontecimento transformador tomou conta da cidade. A galeria de arte onde Lúcia costumava dançar estava prestes a ser demolida. Desesperado, ela tinha um plano em mente. Então, Lúcia espalhou cartazes pela cidade, anunciando um retorno. Samuel, curioso, após saber o que realmente acontecia, decidiu ir. Seriam só algumas horas, apenas um cheque a mais em sua conta de obrigações sociais. Mal poderia imaginar quão profundamente isso mudaria sua vida. Enquanto o ruim desempenho moral o havia sempre cercado, a indiferença de Samuel era agora crítica. A visão do que restava da antiga amiga, dedilhando uma melodia em um canto escuro, começou a dilacerar seu coração. Não era apenas Lúcia, era um eco do que ele também havia perdido. Sabendo que ele não tinha dado o devido valor à sua própria história enquanto olhava para a vida de Lúcia, um dilema moral floresceu dentro dele. O que ele verdadeiramente valorizava? O sucesso ou a humanidade que havia ignorado durante todos aqueles anos? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca N. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a música do passado ecoava nas paredes da galeria, Samuel sentiu seu coração acelerar. Cada nota, cada acorde pulsava como um lembrete do que ele havia deixado para trás. Lúcia, com sua figura esbelta e desgastada, parecia vibrar no palco entre as sombras. A multidão aplaudia, mas para Samuel, tudo estava distante, envolto em um nevoeiro de culpa e arrependimento. Uma onda de calor e emoção invadiu o lugar, como se o ar estivesse carregado com memórias de um brilho que nunca mais voltaria. Mas, antes que ele pudesse se perder completamente naquele momento, algo inesperado aconteceu.
Uma figura encapuzada surgiu nas sombras, caminhando lentamente em direção ao palco, como se estivesse saindo de um pesadelo. O murmúrio da multidão se intensificou e Samuel sentiu um arrepio percorrer sua espinha. A mulher parou sob a luz. Estava pálida, tremendo. Todos se voltaram, confusos, envolvidos no mistério que estava prestes a se desenrolar. O olhar de Lúcia mudou instantaneamente, um misto de surpresa e temor. Você não deveria estar aqui! Lúcia exclamou, seu tom agora cortante, como vidro. Samuel sentiu seu coração parar. O que estava acontecendo? O rosto da mulher sob o capuz se iluminou quando ela se aproximou. E então Samuel ficou em choque. Era Clara, sua antiga amiga dos tempos de teatro. A mesma que ele pensou ter perdido para sempre em um acidente. A dor da perda parecia agora tão distante, tão irreal. Por que ela estava aqui? Por que agora? As palavras de Clara saíram em um turbilhão. Eu procurei por você. Você precisa saber a verdade sobre Lúcia. Sobre seu passado. Sobre mim. A multidão, antes intrigada, agora estava inquieta e os olhares se alternavam entre as três figuras centrais, Lúcia, Clara e Samuel. O que você está fazendo? Lúcia implorou, sua voz afinando em pânico. A atmosfera estava carregada de tensão, um nó se formando no estômago de Samuel. Uma verdade oculta estava prestes a ser revelada, algo que poderia desmoronar tudo. Você não sabe o que ela fez. Clara disparou, seu olhar penetrante fixo em Lúcia. Você não sabe quem ela realmente é. Lúcia não é a rainha que você pensa. Ela é a razão pela qual todos nós estamos aqui. A razão pela qual eu estive fora. Como se uma bomba tivesse estourado, o público estava paralisado. Samuel sentiu sua respiração falhar. O que Clara estava dizendo? Ele olhou para Lúcia, buscando uma resposta, mas encontrou apenas desespero em seus olhos. O chão sob seus pés parecia ceder. Samuel, eu posso explicar, Lúcia disse, sua voz um sussurro, mais frágil que nunca. Que você não sabia, segredos que eu nunca tive a coragem de contar. O caos alastrou-se. Alguns começaram a gritar, outros a murmurar. O medo e a confusão preenchiam a galeria, e a tensão cortava o ambiente como uma faca. O que você está escondendo, Lúcia? Samuel perguntou, seu coração batendo forte, um eco de ansiedade e dor. O que não estávamos vendo? A música parou e um silêncio aterrador caiu sobre todos. A verdade parecia estar a poucos passos de ser revelada. Mas o quê? O que mais se escondia nas sombras da história de Lúcia? E o que isso significava para todos eles, para tudo o que tinham conhecido? As perguntas pairavam no ar, ameaçando engolir cada um deles. O pano de fundo da cidade vibrava ao longe, mas dentro daquela galeria, tudo o que importava era o que estava por vir, e a dor que poderia separá-los para sempre. O caos na galeria cresceu, e as palavras de Clara reverberaram como ecos de um passado sombrio. Samuel estava paralisado, a mente trabalhando numa velocidade frenética para absorver a súbita revelação. O que ela quer dizer? Ele pensava, um pânico crescente enchendo seu peito. O olhar de Lúcia estava fixo em Clara, uma mistura de dor e desespero misturada ao temor que uma verdade obscura. Samuel, não escute! Não é verdade! Lúcia gritou, mas a multidão já se movia. O tumulto crescente se transformava em murmúrios ansiosos. A tensão era palpável, como se... Você realmente acha que eu mentiria? Entre nós, a verdade nunca foi fácil de engolir. Sabemos do que ela é capaz. Clara disparou, seu tom ácido cortando o ar.
Samuel olhou de Lúcia para Clara, incapaz de decidir em quem confiar. O que quer que estivesse prestes a ser revelado prometia mudar tudo. De repente, um estrondo quebrou a confusão. A porta da galeria se abriu com um estrondo e uma figura encapuzada entrou, ofuscando as luzes com uma aura de mistério. A pessoa ficou parada na entrada, como uma sombra que absorvia a luz. A murmuração do público aumentou e os olhares se voltaram em sua direção. Fernando? Chamou uma voz familiar, mas não veio de Lúcia ou de Clara. Era uma mulher cuja presença era instantaneamente reconhecível por todos na galeria. Era Isabel, uma famosa crítica de arte e antiga rival de Lúcia. Mas ela não estava ali apenas por acaso. Você não deveria estar aqui! Clara gritou, e o pânico agora estava estampado nos rostos de todos. O público começou a se inquietar, a energia da sala mudando drasticamente. Isabel caminhou lentamente em direção ao centro, seu olhar feroz atravessando a sala. Eu estou aqui para expor a verdade sobre Lúcia. Você deve saber que não a conheceu como pensava. Todos nós sabemos o que ela esconde. O silêncio foi perturbador. Uma certeza de que algo sombrio estava prestes a vir à tona. Isabel, não faça isso! Lúcia implorou, a voz agora embargada. A ex-artista, que uma vez havia brilhado sob os holofotes, estava prestes a desabar. Samuel queria se aproximar dela, mas o medo o paralisava, as palavras de Clara ainda ecoando em sua mente. Ele queria entender, queria saber o que era mais verdadeiro. É hora de você encarar as consequências dos seus atos, Lúcia. Isabel advertiu, com uma voz cortante que cortou a sala como uma faca. O mundo precisa saber. Nesse momento, uma explosão de gritos irrompeu da multidão. As luzes da galeria começavam a piscar, e a atmosfera ficava elétrica. A tensão era quase palpável. Samuel conseguiu ver um copo quebrando no canto da sala, e o olhar de Lúcia estava fixo, não mais em Isabel, mas em um ponto no fundo da galeria, como se uma verdade mais profunda estava prestes a emergir. Quando sua mente comandava a lógica, um estrondo ainda maior sacudiu as paredes, e um grito assombroso irrompeu da tela de um vídeo ao fundo, mostrando flashbacks de dias passados. Lúcia dançava, mas então a cena mudava para uma mesa de negociação, e um homem sombrio a puxando de volta as sombras de sua vida. Samuel, escute-me! Lúcia gritou, sua voz cortando através do caos. Mas já era tarde. O quê? Em pau, a maior revelação de todas! Você não é o que pensa que é, Samuel. Você também está atrelado a essa história. Você é filho do homem que a destruiu. O ar foi tirado de seus pulmões, como um balde de água fria passando por sua espinha. Ele olhou de Lúcia para Clara e depois para Isabel, seu mundo caindo em pedaços. A conexão que pensava ser mera indiferença se transformava em um colapso de relações, uma teia dolorosa começando a se desenrolar. E agora, todo o passado que ele pensou que havia entendido estava em noite escura. O que tudo isso significava? Como uma sombra ameaçadora, o passado veio assombrá-lo. Samuel se sentiu perdido. Ele precisava de respostas. E ainda assim, o futuro parecia mais nebuloso do que nunca. O que ele faria com essa nova verdade devastadora? As perguntas giravam em sua cabeça, mas o tormento de saber que Lúcia não era a única com segredos a esconder o consumia. E numa fração de segundo, tudo pareceu perder o rumo. Nele, um dilema se forma. Qualquer escolha a partir de agora poderia ser fatal. A tensão na galeria era insuportável. Samuel olhou para Lúcia, depois para Clara e, por último, para Isabel. O que estava acontecendo?
Cada palavra de Clara parecia uma flecha perfurando seu coração. O chão sob seus pés tremeu com o peso da verdade que estava prestes a desmoronar. Ele não conseguia acreditar no que ela havia dito. Lúcia era a razão pela qual um segredo sombrio pairava sobre tudo. O murmurinho da multidão aumentava, ansioso, inquieto. Algo dentro de Samuel começou a gritar. A revelação que ameaçava desmoronar sua vida deixava um gosto amargo em sua boca. Ele apertou os punhos, tentando tirar uma decisão. Mas antes que pudesse formular uma pergunta, um grito cortou o silêncio, vindo do fundo da galeria. Fogo! Fogo! Uma voz feminina, aguda e desesperada, ecoou como um relâmpago. O pânico tomou conta do ambiente. Luzes começaram a piscar descontroladamente e o cheiro de fumaça começou a invadir o ar, atacando seus pulmões. No meio do caos, uma verdadeira histeria se estabeleceu. As pessoas se empurravam, tentando encontrar a saída. Samuel olhou para o palco onde Lúcia estava, paralisada com o olhar fixo em Isabel. O que era aquilo? Lúcia estava prestes a dar um passo em direção à verdade revelada. Mas a situação se tornou uma tempestade. Estava em jogo mais do que simplesmente seus segredos. Era a vida dela, de todos ali. Uma imagem de Isabel, o olhar determinado, agora fundia-se com a fumaça. Lúcia, venha! Samuel gritou desesperadamente. Mas a voz da artista parecia um sussurro afogado no tumulto. Os olhos dela estavam muito longe. Havia um abismo entre os dois, um espaço que parecia intransponível. No meio da multidão, um corpo surgiu, caindo em sua direção. Samuel se virou e, com um instinto repentino, agarrou a figura. Era um homem encapuzado, a expressão apagada. Você não pode deixá-lo saber. Ele sussurrou, seus olhos carregando um misto de medo e urgência. Você é o único que pode consertar isso. Consertar o quê? Perguntou Samuel em voz alta. Mas o homem ignorou, apontando para Lúcia. O olhar frenético dele absorveu tudo o que estava acontecendo. A verdade não era para ela saber. Você deve proteger Lúcia. Como assim? O que você sabe? A tensão cresceu, mas antes que pudesse qualquer resposta, a galeria tremeu novamente. Desta vez com um estouro. A fumaça aumentou, espessa e implacável. E ele sentiu as mãos do homem segurando seu braço. Ela vai se perder. A verdade vai matá-la. Samuel, confuso e ameaçado, olhou para Lúcia, enquanto o caos ao redor deles chegava a um ponto insustentável. As pessoas gritavam. Várias tentavam desesperadamente encontrar a saída, mas ele não sabia a quem confiar. A cada segundo, o peso do que conhecia ou achava que conhecia desmoronava. A voz de Isabel ressoou, cortando a confusão. Lúcia, você sempre soube. A verdade nunca esteve a salvo. O olhar de Isabel subiu, o rosto dela contorcido em misto de triunfo e desespero. E você, Samuel, vampiro das sombras, não escapará. O que seus pais esconderam? Uma confusão absurda tomou conta dele. Como assim, vampiro? Lúcia não era a única com segredos. E agora Samuel percebeu que ele também era parte de algo muito maior. A revelação fulminante girou sua cabeça. O homem ao seu lado havia mudado de expressão. Um sorriso sombrio começava a se formar em seus lábios. No meio da fumaça e do caos, Samuel percebeu. Ele estava prestes a perder mais do que apenas Lúcia. E o futuro dele, a identidade que antes parecia sólida, estava se desvanecendo. No último olhar, ele viu Lúcia desaparecendo na fumaça, o grito dela se misturando ao clamor da multidão. Então, tudo escureceu, e com isso, a realidade que ele conhecia se despedaçou. O que isso significava? O que mais estava escondido nas sombras?
O homem desapareceu como um fantasma, e à medida que a escuridão tomava conta, Samuel soube que não havia mais volta. A fumaça se espalhou pela galeria, engolindo tudo em seu caminho. Samuel sentiu o peso no peito, como se toda a verdade sobre sua vida estivesse se desmoronando junto com as paredes ao seu redor. O homem encapuzado desapareceu na confusão, deixando uma sensação de urgência que zumbia em sua mente. Ele se virou novamente para Lúcia, mas ela estava prestes a ser engolida pela multidão em pânico. "Lúcia, venha!" gritou, sua voz quase se perdendo no clamor de pessoas desesperadas que buscavam uma saída. O caos era palpável, como um mar de corpos se agitando, levando tudo à frente. Mas, de repente, um grito que cortou o ar gelado da galeria, como uma faca. "Samuel, olhe para mim!" Ele virou a cabeça e viu Clara, seu rosto pálido, os olhos arregalados em desespero. O semblante dela parecia carregar a gravidade de um evento que mudaria tudo. "É agora! A verdade!" gritou Clara, e antes que pudesse fazer qualquer pergunta, Isabel, com seu olhar feroz, interrompeu. "Clara, não! Você não sabe o que pode acontecer!" A tensão aumentou, como se a galeria fosse um copo prestes a transbordar. Então, algo estourou no fundo da sala. Um clarão ofuscante iluminou o ambiente, antes de um estrondo ensurdecedor sacudir a estrutura. As luzes piscaram descontroladamente e gritos de terror invadiram a galeria. Algo estava errado. Algo muito maior do que eles podiam imaginar estava prestes a ser revelado. Samuel conhecia esse som. Um lembrete de que tudo poderia se resumir a uma questão de vida ou morte. A fumaça se espessou ainda mais. Ele viu Lúcia se afastar, mas não podia deixá-la. Com cada passo que dava, um novo eco do passado gritava para ele. "Samuel, escute! Você precisa saber." Clara estava diante dele, a pressão da situação fazendo com que suas palavras saíssem mais rápidas que seus pensamentos. "Você nunca soube quem Lúcia realmente é. Ela não é apenas uma artista. Ela está ligada a um crime, algo muito mais sombrio." Samuel se lembrava da história de Lúcia, da sua ascensão ao estrelato, mas tudo isso parecia uma fachada agora. "O que você está dizendo?" perguntou, sua voz um sussurro. "Aquele homem que você viu, ele está aqui por causa dela. Tudo isso é uma armadilha." Clara continuou, a voz tremendo. "Eles precisam que você descubra a verdade. Ele não é o que parece. Ninguém é." Um novo grito cortou o ar. Um corpo caiu no chão ao lado deles, enquanto o pânico se intensificava. Isabel estava agora ao lado de Lúcia, e os olhos de ambas se encontraram. O terror em seus rostos se transformou em algo mais profundo. A conexão que havia entre elas parecia ter se tornado um fio invisível, como se uma decisão devastadora estivesse prestes a ser feita. "É a verdade que vai nos salvar, não a mentira!" gritou Isabel. Mas a ideia de revelação parecia mais como uma sentença de morte. "A única maneira de acabar com isso é enfrentá-los." Nesse momento, uma explosão de luz preenchia a galeria. E quando a fumaça começou a se dispersar, uma figura familiar emergiu da escuridão. Samuel ficou pasmo ao reconhecer quem era. Ele nunca esperaria vê-lo ali mais uma vez. "Ana?" sussurrou com incredulidade. Ana, sua irmã, estava no centro do cenário. "Samuel, você precisa ir!" ela gritou, como se pudesse ver através do caos. Mas ao invés de correr para fora, ela parecia impelida a entrar mais fundo na confusão. "Não dá mais para esconder."
A verdade penetrou em sua mente como um ácido corrosivo, queimando em cada canto. O que isso significava? Ana não estava apenas ali, ela era parte de tudo isso. Antes que pudesse entender, uma série de luzes subiram, revelando o que a fumaça havia escondido. O espelho em uma das paredes refletiu não somente os rostos apavorados, mas também a expressão de horror no semblante de Lúcia. Samuel, eu... Suas palavras pareciam presas, engasgadas pela realidade que emergia. E então, num instante, algo estourou. A galeria era um campo de batalha, a fúria da verdade lançando faíscas. Samuel sentiu o chão se abrir sob seus pés. Ele se viu obrigado a escolher Lúcia, Clara ou até mesmo Ana, todas envoltas em um fogaréu de revelações e mentiras. O que mais poderia surgir das sombras? Qual o verdadeiro custo da verdade? Uma onda de choque percorreu seu corpo. A pergunta pairava no ar, pesada e inescapável. O que aconteceria se a verdade finalmente emergisse? Assim como um monstro à espreita nas bordas de sua vida, a certeza de que tudo estava prestes a mudar o assombrava. No centro do tumulto, ele sentiu que um novo destino estava prestes a ser escrito, e nada seria como antes. A fumaça se dissipou lentamente, revelando caos na galeria. Os rostos estavam distorcidos entre medo e confusão. Samuel se viu paralisado, tentando entender a turbulência que antes era sua vida. A figura de Lúcia ainda era sua âncora, mas a verdade estava prestes a desabar como um castelo de cartas. Samuel, a voz de Clara soava aguda no meio do tumulto. Você precisa escolher. Rápido! Ela puxou seu braço, arrastando-o em direção à saída. Mas o olhar de Lúcia o deteve. Não! Não a deixe! Lúcia estava em pânico, seus olhos grandes e úmidos. Ela parecia tão pequena, tão vulnerável naquele momento, enquanto Isabel e o tumulto ao redor ameaçavam engolir tudo. Samuel se viu em uma encruzilhada, cada batida do coração ecoando na sua mente. O que ele realmente sabia sobre Lúcia? E sobre Clara? E sua irmã, Ana? Era como se uma cortina fina se levantasse, revelando segredos enterrados, muito mais profundos do que ele imaginava. Esse furacão de revelações o fez hesitar. Ele não sabia mais em quem confiar. Então, um grito cortou o ar. Era um som agudo e desesperado. Socorro, alguém me ajuda! Samuel virou a cabeça, buscando a origem da voz. A multidão se movia como uma onda, e em meio ao caos, viu uma mulher desabando no chão, o rosto pálido, cheia de dor. A fumaça a envolvia, espessa e densa, como se tentasse ocultar seu sofrimento. É a Ana! O sussurro cruel das palavras ecoou dentro dele. Samuel não tinha certeza se estava pronto para isso. Ele fez um movimento em direção à irmã, mas a mágoa e o medo o prenderam no lugar. O passado, que ele pensou ter enterrado, ressurgiu com força total. Ana, a irmã que ele sempre tentou proteger, agora estava à mercê do desespero. Antes que pudesse decidir, algo irrompeu na sala. Um som de vidro quebrando. Um pedaço da galeria desabou. As luzes piscavam mais intensamente, criando uma tela de luz e sombra que parecia tê-lo aprisionado em sua própria mente. Samuel, não! Lúcia gritou, mas ele já estava em movimento, o coração acelerado, rangendo sob a pressão. Ele se agachou, tentando alcançar Ana. O que houve, Ana? O que aconteceu? Ela parecia confusa, seus olhos arregalados enquanto tentava respirar. Eles vieram. Um novo grito disparou como uma flecha. Samuel, Lúcia!
Agora era Clara gritando, e ele não sabia como conciliar todas aquelas vozes em sua cabeça. Mas antes que pudesse responder, uma onda de pessoas começou a empurrá-lo. O pânico penetrava tudo. Não! Gritou, mas a multidão parecia uma maré, torrencial e insaciável. Ana recuperou um pouco a consciência e olhou para ele com desespero. Você não entende, Samuel. Lúcia, ela não é quem você pensa. E então, tudo se tornou um borrão. A sala parecia girar enquanto as palavras dela ecoavam em sua mente. Como assim? Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Me explique! Eu sou a verdadeira artista, não ela. As palavras de Ana cortaram o ar. E o tempo pareceu parar. Havia um peso inominável em seu tom. Você sempre soube que eu era diferente. Sempre soube que o talento era meu. Samuel se sentiu como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre ele. O quê? Ele piscou várias vezes, tentando processar a nova camada de confusão. A verdade que ele pensou ter compreendido estava desaparecendo sob camadas de mentira e dor. Lúcia, ela fugiu do que realmente é. Durante anos, ela se armou de uma identidade que não era dela. Mas a verdade vai se revelar. E quando isso acontecer, vai acabar com todos nós. Ana estava agora em pânico, suas palavras desenhando uma ameaça que pendia sobre cada um deles. Era como se um relâmpago tivesse cruzado o céu noturno, iluminando suas faces pálidas por um breve instante. Samuel olhou para Lúcia, que agora parecia mais distante do que nunca. E assim que seus olhos se encontraram, uma faísca de reconhecimento surgiu entre eles. Você não pode! Nós precisamos escapar! Lúcia gritou de volta, os lábios quase entreabertos, enquanto a fumaça girava ao redor. Mas Samuel ficou parado, completamente paralisado. E no fundo, ele sentia que a verdade era muito mais sinistra do que qualquer um deles poderia imaginar. A tensão na sala era palpável. E na tentativa de resistir a tudo isso, algo dentro dele começou a se quebrar. Ele apertou os punhos, buscando entendimento, buscando um caminho de volta. Mas à medida que a fumaça se dissipava, também parecia que suas memórias, seus pontos de referência, começavam a desmoronar. Samuel, a voz de Lúcia era agora um sussurro, mas na confusão, seu significado ressoou com um novo peso. Se você quiser me salvar, precisa entender. Eu não sou a única com os segredos. O que estava prestes a ser revelado seria muito maior do que qualquer um poderia suportar. E na escuridão crescente, uma dúvida cruciante perpassou sua mente. Quem realmente estava em perigo? Ao dar mais um passo em direção à verdade, ele sabia que o custo poderia ser fatal. A fumaça se dissipou lentamente, revelando o caos na galeria. Os rostos estavam distorcidos entre medo e confusão. Samuel se viu paralisado, tentando entender a turbulência que antes é a sua vida. A figura de Lúcia ainda era sua âncora, mas a verdade estava prestes a desabar como um castelo de cartas. Samuel! A voz de Clara soava aguda no meio do tumulto. Você precisa escolher! Rápido! Ela puxou seu braço, arrastando-o em direção à saída, mas o olhar de Lúcia o deteve. Não! Não a deixe! Lúcia estava em pânico, seus olhos grandes e úmidos. Ela parecia tão pequena, tão vulnerável naquele momento. Enquanto Isabel e o tumulto ao redor ameaçavam engolir tudo, Samuel se viu em uma encruzilhada, cada batida do coração ecoando na sua mente. O que ele realmente sabia sobre Lúcia e sobre Clara e sua irmã, Ana? Era como se uma cortina fina se levantasse, revelando segredos enterrados muito mais profundos do que ele imaginava.
Esse furacão de revelações o fez hesitar. Ele não sabia mais em quem confiar. Então um grito cortou o ar. Era um som agudo e desesperado. Socorro! Alguém me ajuda! Samuel virou a cabeça, buscando a origem da voz. A multidão se movia como uma onda. E em meio ao caos, viu uma mulher desabando no chão, o rosto pálido, cheia de dor. A fumaça envolvia, espessa e densa, como se tentasse ocultar seu sofrimento. É a Ana! O sussurro cruel das palavras ecoou dentro dele. Samuel não tinha certeza se estava pronto para isso. Ele fez um movimento em direção à irmã, mas a mágoa e o medo o prenderam no lugar. O passado, que ele pensou ter enterrado, ressurgiu com força total. Ana, a irmã que ele sempre tentou proteger, agora estava à mercê do desespero. Antes que pudesse decidir, algo irrompeu na sala. Um som de vidro quebrando. Um pedaço da galeria desabou. As luzes piscavam mais intensamente, criando uma tela de luz e sombra que parecia tê-lo aprisionado em sua própria mente. Samuel, não! Lúcia gritou, mas ele já estava em movimento, o coração acelerado, rangendo sob a pressão. Ele se agachou, tentando alcançar Ana. O que houve, Ana? O que aconteceu? Ela parecia confusa, seus olhos arregalados enquanto tentava respirar. Eles vieram. Um novo grito disparou como uma flecha. Samuel! Lúcia! Agora era Clara gritando, e ele não sabia como conciliar todas aquelas vozes em sua cabeça. Mas antes que pudesse responder, uma onda de pessoas começou a empurrá-lo. O pânico penetrava tudo. Não! Gritou, mas a multidão parecia uma maré, torrencial e insaciável. Ana recuperou um pouco a consciência e olhou para ele com desespero. Você não entende, Samuel. Lúcia, ela não é quem você pensa. E então, tudo se tornou um borrão. A sala parecia girar enquanto as palavras dela ecoavam em sua mente. Como assim? Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Criando coragem, Samuel gritou. Me explique. Eu sou a verdadeira artista. Não ela! As palavras de Ana cortaram o ar, e o tempo pareceu parar. Havia um peso inominável em seu tom. Você sempre soube que eu era diferente. Sempre soube que o talento era meu. Samuel se sentiu como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre ele. O quê? Ele piscou várias vezes, tentando processar a nova camada de confusão. A verdade que ele pensou ter compreendido estava desaparecendo sob camadas de mentira e dor. Lúcia, ela fugiu do que realmente é. Durante anos, ela se armou de uma identidade que não era dela. Mas a verdade vai se revelar. E quando isso acontecer, vai acabar com todos nós. Ana estava agora em pânico, suas palavras desenhando uma ameaça que pendia sobre cada um deles. Era como se um relâmpago tivesse cruzado o céu noturno, iluminando suas faces pálidas por um breve instante. Samuel olhou para Lúcia, que agora parecia mais distante do que nunca. E, assim que seus olhos se encontraram, uma faísca de reconhecimento surgiu entre eles. Você não pode! Nós precisamos escapar! Lúcia gritou de volta, os lábios quase entreabertos, enquanto a fumaça girava ao redor. Mas Samuel ficou parado, completamente paralisado. E no fundo, ele sentia que a verdade era muito mais sinistra do que qualquer um deles poderia imaginar. A tensão na sala era palpável, e na tentativa de resistir a tudo isso, algo dentro dele começou a se quebrar. Ele apertou os punhos, buscando entendimento, buscando um caminho de volta. Mas à medida que a fumaça se dissipava, também parecia que suas memórias, seus pontos de referência, começavam a desmoronar. Samuel! A voz de Lúcia era agora um sussurro, mas na confusão
Seu significado ressoou com um novo peso. Se você quiser me salvar, precisa entender. Eu não sou a única com segredos. Nesse momento, uma onda de pânico tomou conta da multidão. Todos gritavam, buscando uma saída. Naquele desespero, uma sombra se projetou entre as luzes intermitentes. Um homem misterioso, de rosto encapuzado, aparecendo como um espectro. Ele parecia conhecido, mesmo que Samuel não pudesse colocar um nome. "É hora de acabar com isso!" o homem gritou, através da fumaça. A turbulência cresceu, enquanto todos se perguntavam quem ele seria e o que queria. "Você e sua irmã, sempre interligados", continuou, rindo enquanto se aproximava. "Vocês acreditam que controlam o jogo? Que ao descobrir a verdade tudo se resolverá?" Ele fez uma pausa, deixando o suspense pairar. "Quem é você?" Samuel conseguiu perguntar, a voz trêmula. O homem tirou o capuz, revelando um rosto familiar. Os olhos escuros e profundos trouxeram uma onda de reconhecimento e terror. Era Fernando, o primo que ele nunca soube que tinha, perdido entre segredos e verdades distorcidas. "Agora a verdade está elogiada", Fernando declarou, e todos na sala sentiram que suas vidas estavam prestes a se enredar em uma teia ainda mais densa. O que mais ele sabia? A conexão deles estava prestes a ser exposta. E nenhum deles estava preparado para o que viria a seguir. O que isso significava para eles? Com o coração acelerado, Samuel se preparou para o choque que estava prestes a ressoar através de suas vidas. A fumaça se dissipou lentamente, revelando o caos na galeria. Os rostos estavam distorcidos entre medo e confusão. Samuel se viu paralisado, tentando entender a turbulência que antes era a sua vida. A figura de Lúcia ainda era a sua âncora. Mas a verdade estava prestes a besabar como um castelo de cartas. "Samuel", a voz de Clara soava água. "Você precisa escolher. Rápido!" Ela puxou seu braço, arrastando-o em direção à saída, mas o olhar de Lúcia o deteve. "Não! Não a deixe!" Lúcia estava em pânico, seus olhos grandes e úmidos. Ela parecia tão pequena, tão vulnerável naquele momento, enquanto Isabel e o tumulto ao redor ameaçavam engolir tudo. Samuel se viu numa encruzilhada, cada batida do coração ecoando na sua mente. O que ele realmente sabia sobre Lúcia e sobre Clara e sua irmã, Ana? Era como se uma cortina fina se levantasse, revelando segredos enterrados muito mais profundos do que ele imaginava. Esse furacão de revelações o fez hesitar. Ele não sabia mais em quem confiar. Então um grito cortou o ar. Era um som agudo e desesperado. "Socorro, alguém me ajuda!" Samuel virou a cabeça, buscando a origem da voz. A multidão se movia como uma onda, e em meio ao caos, viu uma mulher desabando no chão, o rosto pálido, cheia de dor. A fumaça a envolvia, espessa e densa, como se tentasse ocultar seu sofrimento. "É a Ana!" O sussurro cruel das palavras ecoou dentro dele. Samuel não tinha certeza se estava pronto para isso. Ele fez um movimento em direção à irmã, mas a mágoa e o medo o prenderam no lugar. O passado que ele pensou ter enterrado ressurgiu com força total. Ana, a irmã que ele sempre tentou proteger, agora estava à mercê do desespero. Antes que pudesse decidir, algo irrompeu na sala. Um som de vidro quebrando. Um pedaço da galeria desabou. As luzes piscavam mais intensamente, criando uma tela de luz e sombra que parecia tê-lo aprisionado em sua própria mente. "Samuel, não!" Lúcia gritou, mas ele já estava em movimento, o coração acelerado, rangendo sob a pressão. Ele se agachou, tentando alcançar Ana. "O que houve, Ana?"
O que aconteceu? Ela parecia confusa, seus olhos arregalados, enquanto tentava respirar. Eles vieram! Uma vez, um grito disparou. Samuel, Lúcia! Agora era Clara gritando, e ele não sabia como conciliar todas aquelas vozes em sua cabeça. Não! Gritou, mas a multidão parecia uma maré, torrencial e insaciável. E então, vamos! Tudo se tornou um borrão. A sala parecia girar enquanto as palavras dela ecoavam em sua mente. Como assim? Ele não podia acreditar no que estava ouvindo. Criando coragem, Samuel gritou: "Me explique! Eu sou a verdadeira artista, não ela!" As palavras de Ana cortaram o ar e o tempo pareceu parar. Havia um peso inominável em seu tom. Você sempre soube que eu era diferente. Sempre soube que o talento era meu. Samuel se sentiu como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre ele. O quê? Ele piscou várias vezes, tentando processar a nova camada de confusão. A verdade que ele pensou ter compreendido estava desaparecendo sob camadas de mentira e dor. Lúcia, ela fugiu do que realmente é. Durante anos, ela se armou de uma identidade que não era dela. Mas a verdade vai se revelar, e quando isso acontecer, vai acabar com todos nós. Ana estava agora em pânico, suas palavras desenhando uma ameaça que pendia sobre cada um deles. Era como se um relâmpago tivesse cruzado o céu noturno, iluminando suas faces pálidas por um breve instante. Samuel olhou para Lúcia, que agora parecia mais distante do que nunca. E assim que seus olhos se encontraram, uma faísca de reconhecimento surgiu entre eles. "Você não pode! Nós precisamos escapar!" Lúcia gritou de volta, os lábios quase entreabertos, enquanto a fumaça girava ao redor. Mas Samuel ficou parado, completamente paralisado. E no fundo, ele sentia que a verdade era muito mais sinistra do que qualquer um deles poderia imaginar. Foi nesse instante que o homem encapuçado, Fernando, voltou a agir. Com um gesto rápido, ele puxou um dispositivo do bolso. Uma luz intensa e ofuscante se espalhou pela sala. Parecia um flash de câmera, mas em vez de captar um momento, parecia consumir todo o ambiente ao redor deles. "Eu não posso deixar que você revele isso!" ele gritou, e a sala imediatamente mergulhou em sombreamento e caos. Samuel viu as figuras de Lúcia e Ana se distorcendo na luz, como se o mesmo panorama estivesse se desfazendo. "Samuel!" gritou Clara, e naquele instante toda a sua vida passou diante de seus olhos. Ele se lembrou dos momentos bons, das risadas, das lágrimas. Mas, acima de tudo, notou como estava preso naquela confusão sem fim. Aquela sala não era apenas um espaço. Era um labirinto de segredos e mentiras. Então a luz se intensificou, revelando uma cena que deixaria todos em estado de choque. A fumaça se dissipou em um aspecto branquíssimo. Ele viu Fernando, não mais encapuzado, mas vestido com um elegante paletó. E aos seus pés, deitado sem vida, estava o corpo de Isabel. O que aconteceu? Isso não deveria estar acontecendo! Samuel sentiu o chão tremendo sob seus pés. Ela sabia demais! Fernando ria, mas seu sorriso era um reflexo de dor. Ver a verdade exposta era seu destino, assim como o seu. Um murmúrio percorreu a multidão, e os rostos que antes estavam vibrantes agora se tornaram uma tela de horror. O que isso significava? Mais confusão se formava na cabeça de Samuel. Ele mal podia acreditar no que estava acontecendo. A conexão entre os eventos, as mentiras que cercavam sua vida, tudo parecia desmoronar diante de seus olhos. E enquanto ele olhava,
A última coisa que ele viu foi Lúcia sendo puxada para a escuridão. Samuel, me ajude! E então, nesse instante fatídico, tudo ficou escuro. A fumaça se dissipou lentamente, revelando caos na galeria. Os rostos estavam distorcidos entre medo e confusão. Samuel se viu paralisado, tentando entender a turbulência que antes era sua vida. A figura de Lúcia ainda era sua âncora, mas a verdade estava prestes a desabar como um castelo de cartas. Samuel, a voz de Clara soava aguda no meio do tumulto. Você precisa escolher, rápido. Ela puxou seu braço, arrastando-o em direção à saída, mas o olhar de Lúcia o deteve. Não, não a deixe! Lúcia estava em pânico, seus olhos grandes e úmidos. Ela parecia tão pequena, tão vulnerável naquele momento, enquanto Isabel e o tumulto ao redor ameaçavam engolir tudo. Samuel se viu em uma encruzilhada, cada batida do coração ecoando na sua mente. O que ele realmente sabia sobre Lúcia e sobre Clara e sua irmã Ana? Era como se uma cortina fina se levantasse, revelando segredos enterrados muito mais profundos do que ele imaginava. Esse furacão de revelações o fez hesitar. Ele não sabia mais em quem confiar. Então, um grito cortou o ar. Era um som agudo e desesperado. Socorro, alguém me ajuda! Samuel virou a cabeça, buscando a origem da voz. A multidão se movia como uma onda, e em meio ao caos, viu uma mulher desabando no chão, o rosto pálido, cheia de dor. A fumaça a envolvia, espessa e densa, como se tentasse ocultar seu sofrimento. É a Ana. O sussurro cruel das palavras ecoou dentro dele. Samuel não tinha certeza se estava pronto para isso. Ele fez um movimento em direção à irmã, mas a mágoa e o medo o prenderam no lugar. O passado que ele pensou ter enterrado ressurgiu com força total. Ana, a irmã que ele sempre tentou proteger, agora estava à mercê do desespero. Antes que pudesse decidir, algo irrompeu na sala. Um som de vidro quebrando. Um pedaço da galeria desabou. As luzes piscavam mais intensamente, criando uma tela de luz e sombra que parecia tê-lo aprisionado em sua própria mente. Samuel! Não! Lúcia gritou, mas ele já estava em movimento, o coração acelerado, rangendo sob a pressão. Ele se agachou, tentando alcançar Ana. O que houve, Ana? O que aconteceu? Ela parecia confusa, seus olhos arregalados enquanto tentava respirar. Eles vieram! Um novo grito disparou como uma flecha. Samuel! Lúcia! Agora era Clara gritando, e ele não sabia como conciliar todas aquelas vozes em sua cabeça. Mas antes que pudesse responder, uma onda de pessoas começou a empurrá-lo. O pânico penetrava tudo. Gritou. Mas a multidão parecia uma maré, torrencial e insaciável. Ana recuperou um pouco a consciência e olhou para ele com desespero. Você não entende, Samuel. Lúcia, ela não é quem você pensa. E então, tudo se tornou um borrão. Eu sou a verdadeira artista, não ela. As palavras de Ana cortaram o ar, e o tempo pareceu parar. Havia um peso inominável em seu tom. Você sempre soube que eu era diferente. Sempre soube que o talento era meu. Samuel se sentiu como se um balde de água fria tivesse sido jogado sobre ele. O quê? Ele piscou várias vezes, tentando processar a nova camada de confusão. A verdade que ele pensou ter compreendido estava desaparecendo sob camadas de mentira e dor. Lúcia! Ela fugiu do que realmente é. Durante anos, ela se armou de uma identidade que não era dela. Mas a verdade vai se revelar, e quando isso acontecer, vai acabar com todos nós. Ana estava agora em pânico.
suas palavras desenhando uma ameaça que pendia sobre cada um deles. Antes que pudesse digerir isso, o homem encapuzado, Fernando, voltou a agir. Um gesto rápido, e um dispositivo brilha como uma tocha na escuridão. Uma luz intensa se espalhou pela sala, revelando o que antes estava oculto. Eu não posso deixar que você revele isso, ele gritou, e a sala imediatamente mergulhou em semelhança a um pesadelo. Samuel sentiu um frio na espinha, enquanto a transformação se desenrolava. Ao olhar para o corpo caído de Isabel, a câmera lentificada mostrou seu rosto pálido. Lúcia começou a se aproximar, hesitante. Fernando, o que você realmente quer? O que está acontecendo? Você e sua irmã não são o que pensam. Fernando disparou, revelando sua verdadeira relação com os dois, como um amigo que tem galhos finos com segredos ocultos. Cada palavra se tornava uma faca a corroer sua sanidade. Samuel, não escute ele. Ele não sabe de nada. Lúcia sussurrou. Mas a tensionante revelação pairava. Então a luz se apagou e uma sombra se projetou, revelando a verdade devastadora. A figura do homem encapuzado era de um ex-amor de Ana, um artista que havia sido dado como desaparecido há anos. Ele era o verdadeiro pai de Samuel. A sala ficou em choque. Samuel não conseguia respirar. O que você está dizendo? Ele mal conseguiu formular as palavras. Eu sabia que um dia você descobriria. Se seu mundo desmoronou, é porque a verdade do seu passado não está a salvo. O semblante de Fernando era um emaranhado de dor e riso. A revelação caiu como uma bomba. Era tudo tão confuso, tão distorcido. As vozes da multidão se tornaram um ruído distante. Os laços de família, a verdade sobre sua identidade, tudo estava sendo desmantelado de uma vez. Samuel olhou de Ana para Lúcia, seus olhos cheios de lágrimas. Como isso é possível? Uma risada estrondosa ecoou pela galeria. Vocês não têm ideia. Este é apenas o começo. Agora, digam que a verdade não vai se desvendar, porque o tempo se esgotou. E com isso, a terra sob seus pés começou a tremer novamente, puxando tudo para uma nova realidade que ele não estava preparado para enfrentar. O que mais estava escondido nas sombras? E, mais importante, quais segredos seriam revelados a seguir? O coração de Samuel disparou no peito à medida que a escuridão se aproximava, trazendo com ela a certeza de que nada seria como antes. O caos na galeria se intensificou, enquanto as revelações cintilavam como flashes de luz. Samuel, paralisado, conseguiu finalmente processar tudo. Fernando, primo perdido, revelava um enredo sombrio de mentiras e traições, que envolvia não apenas ele, mas também Lúcia e Ana. O peso do universo parecia estar sobre seus ombros, enquanto ele encarava a cena. Você não pode mudar o que somos, Lúcia gritou. Mas mesmo suas palavras soavam frágeis entre a tempestade de emoções que se desdobrava. Samuel sentiu um aperto no peito. A quê? E mais importante, quem era ele realmente? Samuel, não acredite nele! Ana suplicou, tentando se erguer do chão. Seus olhos brilhavam com uma mistura de pânico e determinação. A verdade nunca é simples, mas o que Fernando quer é destruir tudo. Enquanto a tensão aumentava, um barulho ensurdecedor irrompeu. As luzes da galeria começaram a piscar e a fumaça encheu o ar. Samuel respirou fundo, determinado a agir. Ele se virou para Lúcia, buscando um resquício de esperança em seus olhos. Precisamos fugir, agora! Mas antes que pudesse dar um passo, a figura de Fernando se interpôs, segurando um dispositivo misterioso que parecia vibrar em suas mãos.
Você acha que pode escapar da verdade? Tudo isso é apenas o começo. Basta! Samuel gritou, a voz ecoando como um trovão. Um silêncio repentino tomou conta do local. Ele sabia que precisava ser forte. Vamos encarar isso juntos. Se precisarmos descobrir quem somos de verdade, que seja agora. Lúcia e Ana trocaram olhares, o entendimento silencioso passando entre elas. Havia algo profundo na conexão que compartilhavam enquanto enfrentavam a tempestade. Eu sou Lúcia, e sempre fui apenas um reflexo do que esperavam de mim, ela murmurou. E eu sou Ana, mas nunca vou deixar você desmoronar, murmurou a irmã, injetando coragem naquela situação desesperadora. Antes que pudessem se unir, Fernando riu, um som que reverberava pelas paredes da galeria. Vocês acham que basta falar a verdade? Há consequências. Nesse momento, a estrutura da galeria começou a ceder. O chão tremia e todos correram em direção à saída, enquanto a fumaça se tornava um labirinto de sombras. Samuel pegou a mão de Lúcia, puxando-a para perto. Não podemos deixar isso nos separar. Precisamos descobrir quem somos, todos juntos. Enquanto correram, a luz da galeria ficou para trás e os últimos ecos da verdade começaram a ecoar no vazio. A fumaça se dissipava à medida que avançavam, e o que antes parecia um labirinto escuro começou a clarear. A liberdade os aguardava, mas com a liberdade, um novo tipo de incerteza. Em meio a essa escuridão, Samuel não poderia esquecer que a verdade sempre tem suas facetas. Olhando para o céu noturno, um misto de medo e esperança crescia dentro dele. Que verdades mais estariam escondidas sobre eles? Conforme se afastavam da galeria e do caos, uma certeza pairava no ar. A jornada estava apenas começando. Havia perguntas que precisavam ser respondidas. Eles precisariam enfrentar seu passado, se reconectar com quem eram e decidir o que fariam com o futuro. E assim, com as estrelas brilhando acima, a história de Samuel, Lúcia e Ana continuava em um novo capítulo. E agora, se você chegou até aqui, não perca nenhum momento das próximas aventuras que estão por vir. Você precisa se inscrever agora no canal para acompanhar tudo. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar que você está com a gente. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre esse desfecho bombástico. E não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa história. Apenas os verdadeiros